Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next, Gustavo Bezerra por aqui, dia 17 de fevereiro. Quero desejar a você uma excelente semana, uma noite também tranquila, um bom descanso, que você tenha suas energias renovadas para amanhã, né? Terça-feira, vamos que vamos. Pessoal, antes de mais nada, deixa o like aí na nossa transmissão, tá bom? Compartilha o nosso canal, compartilha também os nossos vídeos, temos uma playlist aqui das nossas lives, também das gravações aqui da call de fechamento, também temos das revisão de trade, também tem das aulas que o Marco Romano também grava aqui para vocês. Então, meu, material aqui para estudo é o que não falta, tá bom? Vamos lá, dar aquela revisada no que aconteceu no mercado hoje, os principais pontos, os mais importantes, enfim, toda a movimentação que teve aí tanto o Ibov, índice futuro, dólar, e a gente manter esse estudo atualizado, que faz toda a diferença quando a gente vai operar todos os dias, né? A gente vai por day trade, também começa a especular algumas ações aí para swing trade, tá bom? Vamos lá, time, olha só, Ibovespa teve um movimento de alta hoje, 0,26, bem tímido, tá? Esse movimento mais tímido tem relação com a falta de liquidez por conta das bolsas nos Estados Unidos estarem fechadas por conta do feriado. Tá? Amanhã volta tudo ao normal, acredito que o fluxo aí deu uma melhorada, mas tivemos aqui pelo menos um indício de continuidade do movimento aqui visto na sexta-feira, que foi simplesmente uma explosão de compra, uma barra de força que gera rompimento da média de 200, que mostra que tem fluxo, que tem volume, que tem vontade de testar os 130 mil pontos. Tá, vamos ver amanhã se esse fluxo vai continuar. Por enquanto, nenhuma descaracterização no movimento de alta, tá bom? Deixou aqui esse martelinho invertido, né, nessa região, mas a gente pode trabalhar, pessoal, apenas como um movimento de retorno ou um respiro suave, tá? Isso utilizando FIBO, tá? Com esse movimento com a mínima de sexta. Ó. Então, se a correção acontecer de forma natural, com um volume menor, com os candles menores, nada de agressividade na venda, eu vejo como um bom limite aqui de correção 61.8 desta barra aqui de força, tá? Que seria o 126.640, tá bom? Se amanhã for um dia de continuidade aqui com candle positivo, ainda tenho essa referência como ponto de resistência para teste no 130.898, tá? Ainda tem um espacinho aí e, na minha visão, vai ser o ponto de decisão para o nosso Ibov, tá? Se ele gera rompimento e faz o seu retorno praticamente em V aqui, né, no tempo gráfico diário, tá bom? Ou ele pode fazer o segundo cenário, que é o quê? Ele expande, faz uma correção natural de alguns dias e volta a alinhar para cima, mostrando que temos sim um fundo mais alto que o anterior, construindo aquela tendência bonita de livro, né? Com fundos ascendentes, rompimento de topo com volume, candles de força a favor da tendência, tá? Esse cenário aqui seria o ideal, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso índice futuro, o INJ25. Praticamente o mesmo movimento. Que me chama a atenção aqui, muito cuidado, é o fechamento abaixo da máxima de sexta-feira. Esse tipo de padrão aqui, pessoal, esse martelinho invertido, né, uma estrela cadente, sei lá, inventa qualquer nome para isso aqui, chama vendedor, tá? Principalmente se romper a mínima de hoje, o stop ficaria na máxima e o primeiro alvo na média de 20 e um segundo alvo no suporte anterior, tá? Isso daqui é uma entrada clássica, utilizando apenas a referência de padrão de candle, leitura de candle, mostrando que acima dos 130.800 teve uma defesa dos vendedores, puxando o contrato J um pouquinho para baixo, tá? Se vai ter continuidade ou não, se vai dar o gatilho de venda ou não, a gente vai descobrir amanhã, beleza? Mas ainda não descarto uma tendência de alta nesse curto espaço de tempo aqui, ó, de janeiro para cá, tá? Esse recorte aqui, tudo bem? Fundos ascendentes, barras de força testando suporte aqui, tá bem bonito essa tendência de alta, tá? Os 60 minutos, vamos lá, dar uma olhadinha aqui nos 60 minutos de hoje.
não fez nada demais, né? Ameaçou dar continuidade, voltou aqui com barras. Ok, não é nenhuma barra de força que você fala, nossa, que barra explosiva, né? Olha só, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Essas barras, elas são praticamente todas do mesmo tamanho, bem diferente desta daqui e muito diferente dessa daqui. E bem diferente dessa daqui. Essas são barras de forças. Ok? O que ele fez aqui, no topo, para mim é um movimento natural. Tá? Amanhã, como eu falei, com o fluxo do mercado americano ajudando, vamos ver qual que vai ser aí a atitude do nosso índice, a atitude dos players, se realmente vai construir um retorno forte, tá? Ou simplesmente vai ser uma correção na média de 20 aqui do tempo gráfico de 60 minutos e fazer o nosso querido WinJ25 voltar a subir, tá bom? Uma lição que a gente pode puxar aqui, eu trouxe esse cenário no tempo gráfico diário do Ibov, mas vamos lá. Uma correção saudável seria no 61.8 desse movimento de alta, tá? 128.290, 50% está em 128.990, tá? E temos o 38.2 em 129.690, tá bom? Movimento natural de correção dentro desses níveis aqui. A gente pode pensar em arriscar compras em qualquer cenário de retorno como um teste de FIBO, tá bom? Então, continuo com viés comprador, beleza? Doleta, vamos lá. Dólar. Acho que não vai dar para tirar. Esqueci de tirar essa ordem aí, ó. Vamos lá. Dólar em queda, né? Segue aqui em tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Um dia extremamente leve para o dólar. Uma alta de 0,12 no dia de hoje. Mas o macro aí, vocês estão vendo que os 60 minutos ele tá em tendência de queda. Olha só, quando eu tiro o zoom, tá? Quando eu tiro o zoom, olha só que interessante. Topos descendentes. Ele produz o afastamento significativo do preço em relação à média de 200 períodos, tá? Isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Esse distanciamento sugere que em algum momento o dólar ele vai voltar a subir, vai deixar um pullback, vai deixar um topo mais baixo, vai fazer um movimento de retorno. Quando vai acontecer? Não sabemos, mas dá para monitorar pelos 60 minutos se ele deixar uma barra de força no suporte, tá? Se ele deixar uma barra compradora forte no suporte de 60 minutos, a gente já pode desconfiar da produção aqui, talvez de um topo mais baixo, nessa região aqui, ou um teste de resistência nesses níveis, né? Ou quem sabe até uma correção à média de 200, não sei, né? Mas vale o estudo. E olha só como que também a gente não pode descartar a tendência primária, tá? Que é o seguinte, isso daqui tem cara de mastro e bandeira de baixa, certo? Para quem gosta dos padrões gráficos, né, das figuras ali, isso é um mastro e bandeira de queda nos 60 minutos. Vai acionar essa estrutura de baixa quando os 60 minutos produziu o rompimento com o candle de força aqui embaixo, tá? Quando ele fizer esse movimento, sinalizando o rompimento do 5705, aí sim nós temos aqui um cenário talvez mais negativo para o dólar, tá bom? Para ele continuar essa queda dele lá embaixo. Já falei para vocês que eu tenho um alvo bem longo para esse dólar no 5566, tá bom? O tempo gráfico diário, se vocês repararem aqui na tela, isso aqui é chamado de um inside candle, né? Quando você tem a máxima de hoje, ó, a máxima desse candle e a mínima, não consegue superar nem a mínima e muito menos a máxima do candle anterior. Esse inside candle ele pode ter duas interpretações aqui. Para comprador, caso ele rompa a máxima de hoje, né? Amanhã, né? No caso, ele vem romper a máxima de hoje, pode ser uma compra com alvo no topo do dia aqui da sexta-feira, ou a continuidade na queda, ou seja, está a favor do macro. Vender quando
ele romper a mínima de hoje, tá? Então amanhã rompeu a mínima de hoje, o alvo aqui já é o alvo macro, tá, pessoal? Não seria a mínima de sexta-feira, mas é o alvo macro. Ou seja, esses pontos que eu tenho aqui, ó, como referência, tá? 5671, 5606 e 5566. Fechou? Vamos dar uma olhadinha nas nossas ações aí, nas principais ações. Petro em alta de 0,61. Nada demais. Voltou para dentro daquela consolidação no topo que eu tenho falado para vocês, ó, há muito tempo. Enquanto a Vale estiver acumulando nessa região, eu fico bem otimista para em algum momento ela fazer aqui o famoso Power Breakout, o rompimento com força, volume, fluxo, etc. Tem alvo para R$ 45 essa Vale, não, a Petro, tá? Tem alvo para R$ 45 aqui, time. Então tem bastante chão aqui para as ações da Petro subir, tá bom? Seria uma baita de uma estrutura sendo formada aqui, legal? Falando na Vale, vamos lá dar uma olhadinha. Queda de 0,56, a Vale tá um pouco complicada, mas com a característica de tendência de alta, né? Fundos mais altos aqui, ó. Característica que eu digo aqui, ó, de janeiro para cá, tá? Olhando só esse recorte aqui, ó. Fundos mais altos, inclinação da média de 20 para cima, candles de força e quem sabe uma correção até a 200 não aconteça, tá? Para isso, o cenário na China precisa melhorar um pouco mais, a demanda ali por minério de ferro também precisa melhorar, o preço do minério de ferro precisa melhorar lá fora para poder impulsionar cada vez mais a Vale. Enfim, não é um cenário tão fácil aí para quem é comprador de Vale, tá? Pensando em ganho de capital, se você investe na Vale para dividendos, é uma excelente empresa, tá? Por falar em dividendos, BBSE divulgou seu resultado, teve uma queda aqui de 2,26%, tendência de alta linda, né? BBSE que tem alvo lá para 41,66, vejo como um momento de respiro do preço, pode vir testar os suportes anteriores até a região do 34,67, tá? BBSE divulgou aí que vai pagar dividendos, um dividendos gordo aí, se eu não me engano, na faixa de 4 bi, então bem interessante aqui para quem gosta de uma carteira de dividendos ter BBSE entre os seus ativos, beleza? Banco do Brasil, BBAS3, foi lá, cravou o nosso alvo, né? Olha só que beleza, né? Que bonito, ó, 29,48 cravado, muito legal esse movimento. Não tenho o que eu comentar mais, né, pessoal? Isso daqui, ó, uma baita barra de força saindo de uma região importante, pullback na média móvel de 20 e cravou todos os alvos que a gente veio estudando nas calls de fechamento. Muito legal, trade aqui maravilhoso em Banco do Brasil. Pensando em um cenário de um preço cada vez mais caro, né, Banco do Brasil continuar subindo, aqui essa projeção foi já concluída. Agora a gente pode trabalhar com uma segunda projeção, que seria o quê? Um movimento que saiu da média de 20 aqui embaixo, fez esse topo e corrigiu até a 20, tá? Aqui ele abre novos alvos para 31,39 até 39,61 lá em cima, tá bom? Um pivô de alta no diário e no semanal, tá bom? Baita movimento, muito bonito aí, Banco do Brasil. Itaú subiu 0,20, também sinalizando aí a recuperação até a sua máxima histórica. Dia fraco aí para Itaú, tá bom? Não tenho muito o que atualizar no estudo, são fundos ascendentes, bem legal. Essa estrutura aqui em cima da média móvel de 200 períodos é bem importante, então 33,40 aqui, um baita suporte, um baita ponto de compra aqui para Itaú, tá? Bradescão, BBDC4, subiu 0,16, sinalizando aqui, ó, quem sabe não é uma mudança de comportamento, né? Depois de fundos na mesma região, fundo mais alto que o anterior, só que para isso tem que romper 12,57 e principalmente a média de 200 aqui em 12,91. Alvos longos para Bradesco, R$15 e R$15,50 lá em cima, tá bom? B3 teve um dia de leve queda, 0,09.
deixou aqui as estruturas de alta, gerou o rompimento com fluxo e volume e tem alvo para R$ 12,1285, tá? Lindo movimento aí também em B3. Vamos ver se vai ter continuidade aí nos próximos dias. Fechado? Time, é isso. Espero que você tenha tido um dia muito bom hoje. Se não teve, fica tranquilo. A semana está só começando, amanhã tem mais. Quero desejar a você uma excelente noite, um bom descanso. Amanhã, 8 horas e 15 minutos, estamos ao vivo com a Morning Call. Tá bom? Um grande abraço, valeu, tamo junto.